Eu sou o Gabriel Fortes, né? Sou condutor ambiental aqui na região, tenho um receptivo que é Sauá Turismo, e sou descendente de uma família que chegou com os primeiros bandeirantes, né? Bandeirantes esses paulistas, portugueses paulistas, já misturados com índios, né? Na verdade, os mamelucos, a gente fala bandeirante, mas na verdade eles eram mamelucos, né? Já era o português com o índio. E eles vieram atrás dos ouros, né? Das pedras preciosas. Eles desceram todo o Vale Paraíba, saíram de Taubaté, para ser exato, na região de São Paulo, minerando o Vale do Paraíba, usando a técnica de aluvião, que era os sedimentos dentro do leito do rio, né? O seixo rolado, e peneirando, bateando, que era bater o instrumento de mineração da época. Bateou todo, veio descendo, bateando o rio Paraíba do sul. Quando chegou na região sul fluminense do Rio de Janeiro hoje, passaram por cima da vertente da Serra da Mantiqueira, onde está o Itatiaia, aquela região ali, caiu do lado de cá, onde hoje também é o sul de Minas, na região mais ou menos ali de Baipendi, Bocanha de Minas, Liberdade, aquela região ali. E vieram e logo ali acharam a nascente do Rio Grande, que é uma das principais bacias hidrográficas aqui da região, do qual parte dos rios vão para o Rio Grande. E eles vieram bateando o Rio Grande, Minas Gerais adentro. E duas coisas chamaram a atenção deles na época, pelo menos que eu sei, né? Primeira coisa foi a mudança de vegetação. Aqui é um bioma de Mata Atlântica, mas tem vários habitats particulares, né? Tem o campo rupestre nas partes mais altas, né? Tem os fragmentos de Mata Atlântica em si. E tem essa gramínea que é chamada hoje região dos Campos das Vertentes. Então de São Paulo até aqui praticamente, tirando as partes altas, o resto era tudo dentro de mata, então o acesso era difícil. Quando eles chegaram nessa região, eles viram, opa, o acesso melhorou, no campo era muito mais fácil de andar, tinha visibilidade das próximas serras. E o segundo ponto foi as próximas serras. Eles lá na região do sul, na região de Bom Jardim de Minas, já avistaram o afloramento rochoso, que é o parque, é um bloco de quartzito, do qual chamou a atenção. E o parque, se olhar ele numa forma ampla, você vê que ele destaca de tudo. Então chamou o interesse a eles, opa, já tem uma vegetação boa para caminhar. Tem blocos de montanhas isoladas, eu quero dizer que tem algum mineral no pé delas, ou seja, embaixo. O intemperismo, a tendência dos minerais descer para os vales. Então eles vieram descer no Rio Grande, pegaram alguns afluentes que trouxeram eles aqui no parque. Um deles é o Riacho da Conceição, que passa dentro da vila. Por isso o nome Conceição da Ibitipoca. Foi uma homenagem ao riacho que serviu de guia, assim como o Pilar e o Piau. E eles nascem tudo aqui na parte noroeste do parque. Então eles chegaram aqui por volta de 1692, liderado pelo padre João Fialho, e do qual a minha família, entre outras famílias aqui de Ibitipoca, já estava inserida nesse grupo de bandeirantes, ou mamelucos. Então hoje aqui nós estamos numa região chamada de Desbarrancado, essa palavra até acho que nem existe, o certo é esbarrancado, mas é uma forma coloquial que pegou, do qual por gerações e gerações esse sítio aqui, essa região, ficou na minha família paterna, pai do meu pai, o Júlio Fortes, do qual eu tive uma infância toda aqui, né, rural aqui nesse sítio, mexendo com cavalos e também ouvindo as histórias relacionadas à grande Vossoroca que a gente tem ao fundo ali, do qual dá o nome de Desbarrancados, do qual todo mundo, desde quando eu nasci e vivo aqui em Conceição, relaciona essa Vossoroca, essa erosão aos bandeirantes, porque uma das formas também, além do aluvião, que era o sedimento do leito do rio, era a lavagem de barranco, alguns barrancos. Eles iam lavando e tirando o ouro, que o ouro era em pó. Então hoje é uma área que coincidência ou não, está no poder do meu pai, né, na divisa de terra, né, da herança. Hoje virou um loteamento da área de expansão de urbana de Ibitipoca. E a vila hoje, que aqui era um sítio mais isolado, a vila com o crescimento ordenado ou desordenado na grande maioria, chegou aqui, né? Então hoje o homem também está crescendo em volta dessa vila, né? A ocupação de solo, e com isso também vem os problemas, né? Então hoje a gente está aqui falando, resgatando uma história, mas a gente também pode ver, né, esse ano que passou agora de 2020, houve um grande incêndio, né? Não foi uma queimada, porque o incêndio é quando perde controle. Foi criminal, que até hoje a gente não sabe do qual tá essa causa aqui, mas a própria natureza é regenerativa, né? E dentre outros problemas, né, que a gente vai vendo que vai acontecendo com o crescimento desordenado da vila. Então é isso aí, mas é importante deixar registrado o quanto é importante esse lugar, e dentro desse lugar são várias histórias,
dentre uma delas que a gente sempre ouvia, a gente não sabe se é verdade ou não, é que teve um soterramento desse ponto de mineração aqui, dessa lavra, se chamava de lavras, né? A Lavras de Ibitipoca, isso aqui era uma das lavras. E que nesse soterramento soterrou mais de 200 bandeirantes na época, ficando só os cozinheiros para fora. Então isso é uma história que eu sempre ouvi e sempre falava que aqui associava-se aparecimento de espíritos, de assombração, né? Então a gente sempre tinha um respeito com os barrancados. A gente não sabe se isso era verídico ou se esse caso era para também nos espantar, já que nós éramos criança e meu avô tinha vários netos, uma forma também de inibir a gente beirar lá, porque, né, é uma área frágil, realmente o barranco pode cair, tem uma altura considerável de mais de 40 metros do ponto de base até o ponto mais alto, então realmente pode ser os dois lados. Mas nós ouvimos essa história a vida toda. E claro, existia uma pré-análise do solo, igual aqui é um solo arenoso, tem afloramento de quartzito, tem meios, então eles sabiam onde que eles estavam mexendo também, eles não lavavam qualquer tipo de barranco, né? Então que ficou bem nítido, né? Como que era o processo erosivo, porque era cavando mesmo e tirando terra, e daí criando vossorocas, né? Que aí veio a chuva, o intemperismo do tempo, né? A água fluvial, e foi aumentando os buracos aí. Mas aqui já é uma área que já mostra bem nítido que teve intervenção do homem. E nesse caso, estamos falando de 300 anos, né? Aqui nós estamos num dos pontos que teve maior intervenção mesmo. Além de ser grandes crateras, né, grandes vossorocas que a gente vê aqui, a gente vê uma característica aqui que não tem erro, que são aqueles montes, né, de forma mais arredondadas, porque não é característica aqui do relevo nem do tipo de solo aqui. Eu não sou nenhum geólogo, mas com a prática a gente vê isso. Por que são arredondadas? Porque era o rejeito dos barrancos, era o rejeito do que não interessava para eles, né? Hoje o rejeito de mineração, em pequena escala, mas era um rejeito do qual eles iam amontoando. Por isso aqueles montes lá no meio, ó, da vossoroca lá, que eles são mais arredondados, diferentemente do nosso entorno aqui, que é característico mesmo natural, que a chuva vem trabalhando, mas é todo irregular. Lá no meio a gente tem alguns montes, ó, onde já tem as pedras por cima, que era um monte de rejeito deles. Isso aí é, como se diz, é um fato, né, que é verídico e certo de que teve a intervenção realmente de uma mineração aqui. E no caso a gente está falando dos bandeirantes. Olha a cavidade que eles fizeram e o buraco que formou, né? Como se fosse uma bacia, uma gamela, ou gamelão também. Olha o buraco. E com o incêndio, né? Então destacou isso, porque isso aí ficou coberto por uma gramínea, né? Uma gramínea natural aí, por muitos anos. Olha que legal que formou a bacia. Então isso com a água caindo aí dentro, imagina. Que formava. E tudo era por que fazia esse buraco? Porque o buraco captava a água da chuva. A água da chuva caiu, a tendência do solo era ser muito mais macio ali do que aqui fora, né? Então todos eles tinham umas técnicas arcaicas, mas tinham. Tá pelo menos na mão da minha família aí, pelo menos uns 100 anos ou mais, esse canto aqui, esse sítio aqui, né? Foi passando de gerações em gerações, não que a minha família ficou só aqui nesse canto aqui, né? Isso chegou à mão do meu tataravô, que chamava Júlio Fortes também. Mas com certeza a vegetação escondeu isso aqui por muito tempo. Eu falei, na minha geração do meu pai, dos meus avós, sempre falava que relacionava esse lugar aqui com o Bandeirante mesmo. Tanto pela aquela erosão maior lá, que é o nome de desbarrancados, e tanto por esse canto. Mas não era tão nítido por causa da vegetação. Aí com o incêndio, realmente, o incêndio deu uma destampada dessa área e ficou mais nítido, né? Do qual até não despertou esse interesse, né? De tentar fazer um resgate sobre isso aqui. Né? Então, se a gente já vê como que um homem, ele já causa impacto desde do momento que ele respira, que ele anda, né? Eu sei que nós somos do meio, né? Somos do meio, nós fazemos parte do meio ambiente. Mas o quanto que a gente é degradador.
né? Eu tô falando, se não fosse os bandeirantes, você não estaria aqui. Eu não estaria aqui hoje, de repente, não. Mas também a gente não pode passar por cima dessa história do Brasil, que sempre foi borrachada e sempre foi pintada de uma forma errônea. E tem que falar a verdade, né? O impacto que era feito nos leitos, os impactos que eram feitos das tribos indígenas. Aqui, para começar aqui, mais pro lado da minha mãe materno, eu já tenho um pouquinho de conhecimento de histórias indígenas, que era por causa... A minha tataravó mesmo dizia o seu Lulu. O seu Lulu era um dono da terra vizinha, que é o fundo aqui. Ele contava que o pai dele falava dessa índia, que era a minha tataravó, que era a última Araci, que foi pega a laço, domesticada, e era muito bonita. Então, assim, esses indígenas foram extintos da região. Já vem Deus lá de Bom Jardim para cá, naquela região onde viviam os puris, os bandeirantes já vieram se extinguindo eles. Chegaram aqui, pegaram os aracis e foi rápido. E a extinção, às vezes, nem era chegar dando um tiro, né? É uma própria doença. Bastava um bandeirante, um mameluco que tá com a gripe e chegar num lugar desse já extinguia todo mundo. E sim, teve o tráfico também de mão de obra indígena, né? Que eram levados para São Paulo. Então isso é uma história que realmente às vezes é lá esquecida ou ela é manipulada, né? A gente pintou vários heróis aí na história do Brasil, mas na verdade é bem diferente, né? Por isso que a importância desse resgate também. Inclusive até como eu sou guia, né? Quando a gente conduz as pessoas e conta a história, as pessoas perguntam: nossa, mas sua família é rica, cheia de ouro, vocês estão com o ouro todo aí da região. Eu falei: não, pelo contrário, né? Aqui teve pouco ouro e tanto é que os colonizadores daqui, inclusive meus familiares, uma parte deles, foram para onde hoje é Ouro Preto, né? Lá acharam jazidas e ficaram por lá. E a gente viu aqui agora, ó, um canal, né, que nitidamente vê que ele foi cavado, né? Pela forma que é as paredes 90 graus dos dois lados, você vê que foi cavado pelo homem. E para ser cavado, o que significa esse canal? Era para escoar o rejeito ou a água, o que não interessava. Pela construção da igreja de Bitipoca, não tinha água lá dentro, onde hoje é a vila. Então a água ela foi canalizada lá do Parque Estadual de Bitipoca, lá na região noroeste. Então eles canalizaram ela lá de cima, e ela veio por valos, lugares onde tinha elevações rebaixadas, eles usavam a embaúba para canalizar, como se fosse o campo. O cano, hoje o PVC, porque a embaúba ela tem o oco dela, oco, o interior dela é oco, do qual eles tiravam esse interior, rachavam ela e fazia dela uma canaleta. Então eles usavam a técnica da canaleta e os valos. Então conta a história que vinha lá por cima por gravidade, passava aqui onde nós estamos hoje, e ela indo por gravidade, passa lá no fundo da minha casa, onde é a minha casa hoje, e ia lá no meu pai, lá na vila, lá onde tem uma jabuticabeira, no fundo da casa do meu pai, que onde que essa bica caía lá. Aqui já pegou fogo, época do meu avô, às vezes pegava, não pegava em tudo, era um pedacinho só. Olha, dessa vez não, dessa vez foi um incêndio mesmo, né? Então acho que nos últimos anos, que era para nós estarmos com mais consciência ecológica, eu tô vendo que a gente está num caminho um pouquinho retrógrado aí, porque está indo no caminho contrário. Então, infelizmente, está tendo muita queimada criminosa. Quando a gente fala que é criminosa, que a gente não sabe de onde saiu a identidade, né? De onde saiu o primeiro incêndio ali, a primeira faísca. Então, realmente é uma coisa que preocupa bastante. Preocupa bastante, porque está aumentando muito mesmo. Olha os valos que se parava fazendo também. Deixa eu ver se aqui tá fundo, quer ver? Isso é imagem capita, né? Mas isso que separava as fazendas, né? Ou era muro de pedra, ou eram os valos, que tinham uma profundidade de 1 metro, 1,5 metro. Ou também, às vezes, alguns tipos de plantas de difícil acesso, como o ananás, que é um abacaxi, que é uma bromélia cheia de espinho, eles plantavam em leira também. Moita de bambu. Mas os valos eram o mais tradicional. Não tinha arame, né?
foi nesse canavial, né, que aqui também teve roça de plantação de milho, de feijão, de mandioca. Então, no decorrer desses anos, nos últimos anos aí, né, meus familiares e os familiares de outros sobreviventes veio mexendo aqui, foi onde às vezes encontrava-se alguns objetos, como alças, algumas coisas, alguns utensílios metálicos, que tudo indica que era coisas de caixão, né? Alguma forma, então a gente, por isso que a gente, isso aí é uma coisa que eu tô falando aqui, mas a gente não sabe o certo, mas a gente associa que essa região que a gente vai entrar aqui agora, e vou tentar achar a ruína ali, era o cemitério dos Bandeirantes. Era o primeiro cemitério, assim, porque tudo indica que era aqui. Porque o senhor Lulu, que era o dono das terras do fundo aqui, nos contava que tinha um rejeito à capelinha. Inclusive foi ele, o senhor Lulu é uma pessoa falecida, mas era muito conhecido aqui na região, que nos mostrou esse vestígio de uma base, de uma capelinha simbólica que tinha ali ao fundo. Do qual a gente vai agora tentar achar lá, porque a vegetação já tinha cobrido ela já, mas então pelas contas, mas como eu disse, foi tudo informalmente, não tem nada comprovado, é que aqui era o cemitério dos Bandeirantes. Isso aqui era trilho limpo antigamente, como já vai acabando os caminhos também, sabe? Chamava caminho, trilha da Beta, chamava isso aqui. Quando eu tô na frente, eu tô tirando o excesso. O prédio é primeiro que pega a água aí. Aqui, ó. Ó, é aqui. Ah, que sorte. Eu pensei, vou chegar com eles lá, com esses dois no meio do mato, 6 horas da manhã, não achar nada, eles vão ficar bravos comigo. Então, ó, ela ia lá, a base de cá, ó. Fechava aqui no canto, ó. Ó, tá vendo? Então aqui, ó, tem restício da parede. Aqui tá bem nítido, ó. As pedras foram empilhadas, formando um retângulo, ó. Aí provavelmente onde vocês estão aí era a porta da capelinha. Eram os vestígios da capela. Você vê que ele tá bem feito, ó, bem retangular. Não é uma coisa natural. Então, como dizia o seu Lulu, aqui era a capelinha desse cemitério, desses Bandeirantes. Foi uma das primeiras capelas. Pode ser até a primeira capela, a gente não sabe, né? Uma base que pelo menos 3,5 de largura por uns 5 de comprimento. Tá uma capelinha bem legal. E tudo indica que era de frente pra cá, ó. Então aqui, esse entorno aqui era o cemitério. E lá no fundo, agora deu até pra ver lá no fundo, que mais ou menos uns 600, 700 metros, era o ponto principal de mineração, né? Claro que eles não iam construir lá do lado deles. Então teve essa margem aí de 600, 700 metros, com a mata no meio, né? Que separava o cemitério. Ou também, a gente não sabe. Isso aqui também podia ser uma igrejinha, a primeira igrejinha deles também. Mas como foi encontrar alguns objetos no meio quando foi lavourar, né? Ou fazer as plantações no decorrer desses anos, associava a caixão, mas também às vezes não é. Às vezes era uma alça de alguma porta aqui da igreja, de uma janelinha, não sei. Então isso aí que vale a pena mesmo a gente levantar essa história e mostrar que Ibitipoca, né, tem uma relevância histórica não só pelo lado não só pelo lado indígena dos Bandeirantes, mas também pela escravatura brasileira, né. Atrás dessa mineração tinha a escravidão, vinha a escravidão junto, né. Então foi uma região de muito sofrimento, onde a escravidão postergou até no final mesmo. E quando já era até a abolição, ainda havia casos aqui de escravidão. Então hoje eu falo que igual eu estou aqui, é o próprio brasileiro, mas em si essa região aqui é indígena, né? O mameluco, o português ou o europeu mais já misturado já, né? Com o escravo. Então isso aí não pode deixar de fato. Então aqui era uma região de escravos, inclusive tem regiões quilombolas na região, como algumas se destacaram mais, mas tinha muitas, né? Mas vamos falar, por exemplo, da Colônia, que é lá em Bias Fortes, né? Tem a região de São José dos Lopes. E as próprias cavernas, cavidades naturais do parque. Muitos dos escravos que se rebelavam nessas minerações, que depois aqui também, né, passou o período que foi curto de mineração, entrou o período agropastoril, né?
Então os escravos fugiam dessas fazendas ou dessas lavras e escondiam nas cavernas do parque. Por isso lá no parque também tem até uma caverna com o nome de Fugitivos. Era uma homenagem aos escravos, né? Inclusive Auguste Saint-Hilaire, né, já em 1822, na passada que teve por aqui, né, um ecólogo francês que rodou o Brasil todo e a América do Sul, ele encontrou vestígios, né, dessa gruta hoje, que é a Gruta dos Fugitivos. Inclusive ele é aberto ao público, faz parte do roteiro da Janela do Céu. Então isso tudo vai casando, né? Então a escravatura, a extinção dos indígenas, a ocupação errada do solo e o mais interessante, né, e também preocupante, que depois de 300 anos depois as coisas meio que acontecem ainda, né? Então a gente tem a má ocupação do solo hoje em dia acontecendo pela exploração grande, né, imobiliária, de forma desordenada. A gente tem esses casos de incêndios criminosos, a gente tem esse caso, né, que tá de racismo hoje, discriminando a raça negra, por exemplo, sendo que ela foi ela que colonizou o Brasil, ela que abriu terras para o Brasil aí. E é isso aí, mas a gente está aqui para tentar mudar essa história aí, né? A gente foi procurar um cavalo no meio do mato e não achava, porque o cavalo some, né? Uhum. E ele sabe quando a gente tá chegando perto, ele fica quietinho. Aí colocava isso aqui no meio do dedo, ó. Aí os cavalos saíam correndo, aí você achava eles. Isso quando o cavalo tava no meio de cerrado, no meio de mata, pra achar cavalo. Chama pororoca. Coloca entre os dedos. Sim, os indígenas usavam isso, né? Aí o cavalo saiu igual um louco. Aí a gente achava ele. As pessoas perguntam o negócio do ouro, né? Porque o ouro despertava mesmo, né? Ainda é um dos minerais de grande preciosidade, mas o maior ouro que a gente tem é a natureza, né? Os costumes locais, as amizades. Esse lugar aqui que é um lugar de uma grande biodiversidade, né? Onde a gente tem cachoeiras, tem cavernas, tem picos, tem rios, riachos. Isso é o maior presente, é o maior ouro da vida que a gente pode ter. Ainda mais nessa época de pandemia, né?